O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez, cantemos juntos. Aleluia, 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 aleluia. Iniciamos a nossa jornada nesse final de semana. Jornada essa que tem como convite, como lema, como tema, um olhar que cura. Na Canção Nova sempre foi assim: a palavra que dava o norte daquele retiro, a partir daquele evangelho, a partir daquela palavra se experimentava os milagres, as curas, sempre a partir da palavra. E hoje o nosso retiro, um olhar que cura, começa com uma ordem de Jesus. Começa com um conselho de Jesus para mim e para você, que estamos reunidos nesse final de semana. Lá no Evangelho, a ordem, o conselho que Jesus dá aos seus discípulos, Ele dá agora a mim e a você. Quando diz assim: não se perturbe o vosso coração. Diga isso para você: não se perturbe o meu coração. Não se perturbe o meu coração. E por que será que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos não deixar que o coração ficasse perturbado? Eu fui buscar no dicionário a compreensão da palavra perturbar. E o dicionário vai nos ensinar que perturbar é sinônimo de importunar. Então Jesus estava dizendo: não deixeis que nada importune o seu coração. Mas o dicionário ainda ensina que perturbar significa causar abalo no espírito. Jesus então estava dizendo: não permitais que nada abale o seu espírito. O dicionário continua ensinando que perturbar também significa desassossegar. E quanta gente com o coração desassossegado. O dicionário também ainda diz que perturbar
é perder a serenidade do espírito. Jesus estava naquele fato concreto que o evangelho de hoje, do capítulo 14 de João, relata, estava preparando os seus discípulos, estava alertando os seus discípulos, dizendo: não deixeis que nada retire a serenidade do seu coração. Porque Jesus colocou junto a palavra perturbar e coração. Então ele estava alertando aqueles discípulos, porque naquele determinado momento da vida que eles estavam vivendo ali no capítulo 14, Jesus estava preparando aqueles discípulos para aquilo que São João chama de a grande hora, a hora de Jesus. Jesus estava preparando os discípulos para passarem pelo mistério da paixão, morte e ressurreição, vendo como testemunhas tudo aquilo que ia acontecer. Jesus estava preparando os seus discípulos para enfrentar a vida. Por isso Jesus disse para eles: não se perturbe o vosso coração. Mas será porque que com tantos conselhos que Jesus podia ter dado para eles, Jesus estava dizendo de coração? Jesus podia ter dito para eles tantas coisas, alertado de tantas coisas que iriam acontecer, Jesus já sabia, mas Jesus os alerta a respeito de uma perturbação no coração. É fácil entender quando a gente faz a experiência de que um coração perturbado não enxerga a verdade por inteiro. Quem tem um coração perturbado nunca consegue enxergar a verdade por inteira. Quem traz um coração angustiado, perturbado, desassossegado, não consegue enxergar a verdade que está ali debaixo do nariz dele. Jesus sabia tudo que ia acontecer, por tudo que eles iam passar, e Jesus estava dizendo: não deixe o seu coração se perturbar, porque vocês podem não olhar, vocês podem não enxergar direito, porque todos aqueles que têm um coração perturbado têm um olhar doente. Quem traz um coração perturbado também é dono de um olhar adoecido, que não enxerga a verdade, ou que enxerga metade dessa verdade. Por isso Jesus estava preparando aquele povo. Quem traz um coração perturbado não enxerga a verdade por inteiro. Por isso que aquele grande escritor francês que escreveu o livro do Pequeno Príncipe, tem um determinado momento que o Pequeno Príncipe nos ensina que só se vê bem quem enxerga com o coração. Só se vê de verdade, só se vê por inteiro quem enxerga com o coração. Mas para que isso possa acontecer, enxergar a verdade por inteiro, por um coração que não está perturbado, esse coração precisa estar alicerçado para, no tempo da provação, não passar por essa perturbação. Mas se o acampamento é um olhar que cura, como é que essa palavra pode nos orientar se está falando de coração? O que tem a ver uma perturbação do coração com um olhar que cura? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, o que busca o seu coração tem força de direcionar o seu olhar. Aquilo que busca o seu coração, aquilo que anseia o seu coração, direciona aonde você vai colocar o seu olhar. Por isso que um coração perturbado não enxerga bem. Por isso que um coração perturbado enxerga a vida como uma doença. Por isso que um coração pessimista enxerga a vida só pelo lado ruim. Por isso que muitas das nossas enfermidades espirituais têm raiz num coração doente, num coração perturbado. Por isso que muitas das doenças espirituais, das que nós vamos falar esse final de semana aqui,
apresentando a doença, mas também a terapia, o remédio certo, muitas delas têm raiz num coração que se perturbou, porque buscando coisas erradas, acabou viciando o seu olhar a enxergar o que não devia. Quem traz um coração perturbado tem um olhar viciado. Como que é isso, padre? Imagina você andando pelo shopping, final de semana, sem R$1 no bolso. O que não é quase normal, né? Todo mundo tem muito dinheiro, todo mundo é cheio da grana. Aquele dia que você resolveu ir para o shopping sem um tostão no bolso, não podia nem lanchar, nem comer uma batatinha, porque não tinha dinheiro para pagar, mas foi passear no shopping, né? E passando na frente daquelas vitrines, seu bolso não tem um tostão, principalmente as mulheres, né? Passando naquela vitrine que mostra aquele monte de sapato, o bolso está vazio, mas porque o coração busca, anseia, deseja ter 101, 102, 103, 104 pares de sapato, o olhar dela se volta para aquela vitrine. E como se não bastasse o olhar dela buscar aquele sapato, o bolso está vazio, mas o olhar dela sempre cai justamente naquele par de sapato mais caro. É incrível a capacidade que uma mulher tem diante de uma vitrine de descobrir o que é mais caro. Porque aquilo que é mais caro, eles colocam um preço bem pequenininho, né? E às vezes a gente nem enxerga. Mas de alguma forma a mulher consegue descobrir qual é o sapato mais caro que está na prateleira, que está na vitrine. E interessante, quase sempre é o que ela gosta. Os olhos vão enxergar aquilo que busca o coração. Imagina comigo um grande esportista que precisa se empenhar em vários exercícios, que exige força, que exige empenho, e por isso muitas vezes dores. Se começam a aparecer as dificuldades, as dores, ele resolve parar o treinamento no meio, não vai alcançar a meta dele, mas porque o coração dele busca aquela medalha, anseia o primeiro lugar, ele é capaz de se submeter às mais exigentes provas, porque o que busca seu coração direciona o seu olhar. Por isso ele tem o olho lá no primeiro lugar do pódio. Isso acontece com coisa boa, mas também acontece com coisa ruim. Uma pessoa que é viciada na droga, uma pessoa que é viciada no crack, na bebida, no cigarro, seja qual for o vício, você pode mudar essa pessoa de cidade. Em menos de um dia ela consegue descobrir aonde tem as bocas de fumo tudinho. Você que morava naquela cidade, passava naquela esquina a vida inteira e não sabia que lá tinha alguém que vendia droga. Mas aquela pessoa que traz no seu coração, que traz lá no fundo o desejo de usar aquela droga, o olho dela consegue identificar até quem vende a droga. Porque o olhar foi treinado por aquilo que busca o coração. Claro que aqui é um exemplo totalmente negativo, mas para você entender que nós podemos treinar os nossos olhos a enxergar aquilo que busca o nosso coração. Igual aquelas pessoas extremamente críticas, pessimistas, que usam a crítica para o lado negativo, né? Ela assiste um programa, ela assiste uma palestra, ela vê um espetáculo, mas os olhos dela ficam atentos para enxergar justamente os defeitos. Aquela atriz, ela é até bonita, falou bem, mas você viu que tinha uma melequinha pendurada no nariz dela, assim, a pontinha? Ela estava linda, mas você viu que a unha no canto daqui estava todo arranhado? Não, mas ninguém percebeu aquilo. Por que ninguém percebeu? Todo mundo estava olhando o espetáculo, mas quem no seu coração busca os defeitos, treina os seus olhos para encontrar justamente o quê? Os defeitos. Por isso, nesse acampamento, um olhar que cura. Para experimentarmos a cura,
nós vamos ter que passar pela experiência da reeducação do nosso coração. Porque é aquilo que busca o seu coração que vai dizer aonde vai parar o seu olhar. Daí que tem uma experiência interessante para a gente entender isso. Um passarinho muito bonito, lindo, que muitos de nós devemos ter em casa. Tem alguém aqui que cria urubu? O urubu é uma pessoa extrema, é uma pessoa. É que eu estou achando que ele é tão especial, uma pessoa. O urubu é um animal tão especial, tão maravilhoso, que ninguém tem em casa, né? Mas é extremamente inteligente. O urubu é determinado. O urubu é um animal que tem os seus olhos treinados para enxergar o quê? Adivinha o que busca o coração do urubu? Vamos fazer um teste. Pega um urubu e coloca aqui. E coloca desse lado uma picanha assada, deliciosa. E coloca aqui do outro lado um pedaço de carne apodrecida. Solta o urubu. Adivinha atrás do que ele vai? Da carniça. Porque o coração do urubu, o desejo do urubu é buscar a carniça. Ele nem vai ver a picanha aqui do lado, escorrendo aquela gordurinha deliciosa. O povo que tem um colesterol alto já está tudo pulando na cadeira. Enquanto você pula na cadeira pela picanha desse lado, o urubu, ai que delícia, olha. Nossa, já está verde. Olha esse cheiro que delicioso. E essa picanha estragando o fedor aqui. O fedor não, né? O cheiro, o perfume da minha comida. Até que o urubu ainda vai. O difícil é descobrir que tem gente com coração e olho de urubu. É só descobrir o que busca seu coração que você vai descobrir aonde para o seu olhar. Porque é importante nós descobrirmos que o nosso coração muitas vezes é doente. Porque o alerta que Jesus deu para os discípulos, não se perturbe o vosso coração, é a mesma ordem, o mesmo conselho que o Senhor dá para mim e para você, para nós enfrentarmos a nossa vida. Não deixe o seu coração se perturbar, porque se o seu coração se perturbar, você não vai enxergar nem quem está do seu lado. Por isso que tem muita esposa com coração perturbado que não enxerga mais o marido. Muita mãe com coração perturbado que não enxerga mais o filho. Tantos filhos com coração perturbado que não enxerga mais nem o rumo de casa para voltar. Tanto cristão perturbado que não enxerga nem a porta da igreja para ir lá buscar consolo. Padre, mas esse acampamento é um olhar que cura ou um olhar que adoece? O acampamento é um olhar que cura, mas eu estou falando para gente que tem um olhar que adoece. Gente que precisa passar pelo processo que Jesus conduziu os discípulos, porque Jesus disse: não se perturbe o vosso coração, ponto. E agora ele vai dar o motivo pelo qual, através de que caminho, através de que meio, o seu coração não vai se perturbar, mesmo com esse tanto de problemas que você tem. Não se perturbe o vosso coração, foi assim que Jesus falou, ponto. Depois disse: tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Ou seja, o remédio para a cura de um coração adoecido está justamente no olhar da fé. Tendes fé em mim, tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Põe a mão sobre o seu coração aí agora e já reza comigo assim: Senhor Jesus, eu apresento nesse final de semana todas as enfermidades do meu coração. Todas as vezes que eu tive um olhar de urubu, porque o meu coração buscou os defeitos dos outros.
Eu apresento, Senhor, o meu coração, para que seja olhado por Ti, para que seja curado por Ti. Eu apresento nessa noite, Senhor, todas as feridas do meu coração, todas as doenças dessas feridas, todas as doenças vindas dessas feridas. Eu quero ter um coração curado, Senhor. Cura o meu coração. E aí a primeira leitura, irmãos, nos dá o exemplo de um homem que tem o coração curado. Nos dá, pode continuar tocando o teclado que ajuda. A primeira leitura vai nos dar o exemplo de um homem que tem o coração curado, que um dia foi urubu. Quem é esse homem? Paulo. Que um dia estava justamente como um urubu ali do lado do sacrifício, do martírio de Estevão, de olho, porque o seu coração buscava justamente o sangue dos cristãos. Mas aquele homem faz uma experiência de cura profunda. E aquilo que buscava o coração muda de sentido. Aquele que perseguia passa agora para o lado dos perseguidos. E quando se muda o coração, se muda a visão. Por isso todo o processo de reeducar os nossos olhos passa por uma reeducação do coração. E é esse homem que vai nos apontar agora. É esse homem que era Saulo, o urubu na carniça atrás dos cristãos, que quando fez a experiência, e é interessante a experiência de cura de Paulo, quando o Paulo encontra com Jesus, Jesus ressuscitado, para você entender como tem ligação direta o coração e o olho, o coração e o olhar. Quando o coração de Paulo encontra com Jesus ressuscitado, é necessário que ele passe 3 dias cegos. 3 dias cego. Era o tempo necessário para que o coração que encontrou com Jesus aprendesse a enxergar a vida a partir de Jesus. Por isso que é muito difícil entender um cristão que fez a experiência do encontro pessoal com Jesus, mas continua enxergando carniça. Por isso é muito difícil entender um cristão que encontrou com Jesus e diz até que é carismático, mas continua buscando a carniça própria e a dos outros. Paulo vai dizer agora para mim e para você, irmãos, o que é o princípio, o que é o fundamento de um processo de cura de todo o coração. Lá no finalzinho da primeira leitura, Paulo vai dizer assim: por isso, nós vos anunciamos este evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O processo de cura de qualquer coração humano, seja qual for a sua enfermidade espiritual, passa pelo processo de reconhecer que nós somos filhos. A primeira leitura termina com essa expressão: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como se não bastasse, na primeira leitura, o refrão do Salmo, vem nos relembrando: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E para entender o que tudo isso tem a ver com um olhar que cura, essa expressão, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, aconteceu em 2 momentos importantíssimos da vida de Jesus Cristo. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, quando ele sai das águas, o céu se abre, desce sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, e do céu se ouve uma voz que dizia, sabe o quê? Tu és o meu filho,
eu hoje te gerei. Depois, num outro momento, na transfiguração, quando Jesus estava no Monte Tabor, com Moisés e Elias, naquele momento da transfiguração, que preparava aqueles discípulos para tudo que eles iam enfrentar, do céu vem uma voz, que dizia, sabe o quê? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Feche os seus olhos, escuta essa expressão. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, tu és minha filha, eu hoje te gerei. Isso tem força de estremecer a nossa alma, porque Paulo está dizendo na primeira leitura para mim e para você, irmãos, que em Jesus Cristo ressuscitado, no Filho de Deus, nós fomos feitos filhos do Pai. Nós somos filhos no Filho. Nós somos filhos com letra minúscula, no Filho, letra maiúscula. Em Jesus Cristo, nós somos filhos. Por isso, se a Jesus foi dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei, a nós que somos filhos também, é dito hoje, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E é tão grande a importância dessa expressão que a gente tem que ir digerindo os pedaços. Tu, não está dizendo aquele lá, aquele outro, está dizendo tu no singular, está dizendo tu, você. Qual é seu nome? Como é seu nome? É esse tu aí mesmo. Tu, você que está em casa assistindo, esse tu é seu, é teu. Tu és. O és aqui é um verbo. É o verbo ser. É um verbo que denota identidade. Tu és. Tu tens essa identidade. Meu filho. Meu filho aqui é justamente essa identidade apontada pelo ser. Tu és meu. O meu aqui é posse. É a manifestação do Pai dizendo, você não é de ninguém, tu és meu filho. Tu és minha filha. Tu és pertença minha. E qual é o efeito de tudo isso? Eu hoje te gerei. E eu estou pedindo, Senhor, que pelo poder dessa palavra, muitos homens e mulheres possam ser gerados outra vez, possam experimentar uma nova geração, um crescimento novo, a partir da posse dessa identidade, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão, tu és meu filho, brota de um coração que busca. O coração do pai busca encontrar os filhos. Por isso, aquilo que busca o seu coração tem força de direcionar os seus olhos. Isso funciona até para Deus. O coração dele busca os filhos. Por isso, quando ele olha aqui, ele não está preocupado se você tem uma melequinha no nariz ou se sua unha não está feita. Ele não se preocupa se você tem aquele pecadão ou aquele pecadinho do dia a dia que só você sabe, que você que inventou essa história de pecadinho do dia a dia. O pai busca o filho. E quando o pai diz, tu és meu filho, tu és minha filha, eu hoje te gerei, o coração do pai está buscando. O coração do pai está querendo encontrar. Por isso, nesse final de semana, você é chamado a deixar que os olhos de Deus te alcancem. É esse o olhar que cura. E Deus, que não se satisfez em olhar lá de cima
E Deus, que não se satisfez em abrir o céu e gritar lá de cima: tu és meu filho, eu hoje te gerei, resolveu personificar o olhar que cura. Deus resolveu, para mim e para você, personificar esse olhar que cura e transformou numa pessoa. Jesus Cristo é a personificação do olhar que cura. Ele é essa pessoa. Ele é aquele que tem o poder, a força de transformar o que busca o nosso coração. Como transformou o coração de Saulo. O que tem buscado o seu coração? Diga para mim o que busca o seu coração, que eu sou capaz de dizer quais são as enfermidades que a sua alma traz. 90% dos nossos sofrimentos estão ligados àquilo que busca como prioridade o nosso coração. Muitos tormentos espirituais estão ligados àquilo que o nosso coração busca. Por isso que você que é viciado em sites pornográficos, encontra com tanta facilidade e consegue achar com tanta facilidade, é isso que está buscando seu coração. Por isso você que vive o adultério, consegue arrumar situações erradas, mentiras, pessoas com tanta facilidade, porque o seu coração está desejando viver isso. Porque o seu coração está doente e adoeceu o seu olhar. Mas tu és meu filho. É esse o olhar do Pai, nesse final de semana para mim e para você, um pai que quer enxergar o filho. Um pai que diz lá do alto, enviando o seu filho: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Feche os seus olhos e escuta isso. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és minha filha, eu hoje te gerei. Tu és meu filho. Daí que a raiz, eu preciso ajudar você a entender as raízes das suas enfermidades espirituais. Isso aqui vai ajudar a mim e a você a entender porque muitos de nós somos perturbados. A raiz de toda enfermidade espiritual está numa perturbação. Olha como nós começamos: não se perturbe o vosso coração. A raiz de toda enfermidade espiritual está na perturbação da consciência e da vivência de que eu sou um filho de Deus. Qualquer enfermidade espiritual, tenha ela qual for o nome mais bonito, maior, menor, em grego, em latim, sei lá que língua, a raiz dela, no fundo, existe no coração daquela pessoa enferma uma perturbação na consciência, ou na vivência, ou então na consciência e na vivência. Porque tem muita gente que tem consciência, mas falta vivência. Tu és meu filho. Tu és minha filha. O olhar que cura quer enxergar você nesse final de semana. O olhar que cura quer alcançar você nesse final de semana. E espera uma resposta. Uma resposta consciente. Uma resposta na vivência. Diga para mim como anda a sua consciência de que é filho de Deus, que eu posso dizer quais são as enfermidades do seu coração. Se o nosso coração está convencido de que nós somos filhos de Deus, um filho busca o pai. Quando as coisas apertam, quando as confusões chegam, todo mundo grita: cadê meu pai?
Mas se o meu coração é o coração de um órfão, se o meu coração resolveu ser tão independente que não quer ser filho, que não quer ter pai, ele começa a viver um processo de adoecimento e começa a buscar aquilo que ele quer. O modelo de um coração curado é o modelo de Jesus Cristo, que o tempo todo repetia: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Senhor, dá-nos um coração curado. Nessa noite, Senhor, nos convence dessa filiação, nos faz experimentar a autoridade que isso tem, a importância, a grandiosidade de nós sermos seus filhos, de sermos no Filho, filhos teus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Faz crescer em nós, Senhor, essa consciência. Faz crescer em nós, Senhor, a cura necessária para tomarmos posse. Porque um coração consciente de que é filho não se perturba. Basta a gente olhar uma criancinha que não sabe teologia, filosofia, que não tem ensino superior. Quando ele precisa, ele corre atrás do pai. Na hora do perigo, da provação. Por isso Jesus estava dizendo no Evangelho, estava chegando a hora do perigo, e ele estava dizendo: não se perturbe o vosso coração. Sabe por quê? Que no meio das nossas provações, nós fomos deixando que o nosso coração ficasse perturbado, porque nós nos tornamos pais de nós mesmos, tão independentes, que seja feita a minha vontade, aqui na terra e lá no céu também. Homens e mulheres que escolheram a orfandade de forma espiritual, que até rezam Pai Nosso que estais nos céus, mas que na hora da vivência foi desrespeitando uma vontade do Pai para o Filho. O que é o pecado? O pecado é justamente a escolha de desobedecer à vontade do Pai. Eu não sei quais são as doenças que você traz no coração. Eu não sei quais são os seus olhares viciados. Eu não sei quais são as enfermidades do seu coração, mas eu posso apresentar o remédio, porque o nome do acampamento é olhar que cura e não que adoece. Doente eu sei que você já chegou aqui, doente eu sei que você está assistindo de casa. Quer experimentar a cura? Toma posse disso. Tu és filho. Tu és filha. Essa é a maior palavra que pode curar qualquer complexo de inferioridade, baixa estima, depressão, angústia, desespero. Tu és meu filho. Você não é filho de qualquer um, não. Você não é filho de chocadeira, não. Você não é órfão. Você tem um pai. Tu és meu filho. Repete isso para você. Diz assim: eu tenho um pai. Eu sou filho. Eu tenho pai. Você já sabia disso? Você já sabia disso? Eu te contei alguma novidade? Não, não é? Já sabia disso? Que bom! E por que estava vivendo como se fosse órfão? Se você já sabia de tudo isso, por que estava vivendo como se não tivesse regras, ordem? Se você já sabia que tinha um pai, por que resolveu ser pai de você mesmo e escolher as coisas que você quer fazer? Até onde você pode ir? Irmãos, ou nós ficamos conscientes de que nós fomos adoecendo o nosso coração com o desejo de ser pai de nós mesmos. Se nós não experimentarmos isso, o olhar que cura não vai nos atingir. Para experimentar o olhar que cura, é preciso reconhecer
que o meu coração e os meus olhos estão doentes. O grande processo de cura acontece na vida de um doente, não quando ele está fugindo da doença. O grande processo de cura acontece na vida de um enfermo, não quando ele foge do médico. O processo de cura acontece justamente quando o enfermo busca o médico. Nós estamos falando nesse final de semana de doenças espirituais. Por isso o remédio, o processo, o caminho para a cura vai depender da sua vontade, do seu anseio, do desejo do seu coração de buscar alguém. Aquele que tem um olhar que cura. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Você tem consciência da resposta que você deu? Que é Jesus? Que tem um olhar que cura? Que foi o meio que o Pai escolheu de chegar até perto de mim, de você, e de me enxergar e de te enxergar. Jesus aqui na terra sempre foi o coração e o olho de Deus Pai. Por isso que chega um ponto que Jesus fala: quem me vê, vê o Pai. E como é que nós experimentamos essa orfandade espiritual? E como é que nós experimentamos essa irresponsabilidade espiritual, se nós já sabíamos de tudo isso? Antes de entrarmos num processo de cura, nós precisamos reconhecer as nossas enfermidades. Antes de experimentarmos a autoridade de um olhar que cura, nós precisamos experimentar a fragilidade de um coração que muitas vezes buscou o pecado, buscou a mentira, buscou a droga material, mas também a droga do coração, a falta de perdão, que é uma droga espiritual, porque adoece, vicia o coração. A falta de perdão vicia o coração ao ponto de, daí a pouco, não perdoou mais ninguém. Vai crescendo o nível de falta de perdão e aquele coração vai ficando endurecido, viciado. E aí aquela pessoa passa a ter um olhar rancoroso, grosso, estúpido, indiferente. Por quê? Porque viciou o seu olhar naquilo que buscava o coração. Pedro no Evangelho e Tomé, um pouquinho antes Pedro, e no Evangelho de hoje Tomé, não conseguiram entender quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele termina dizendo assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Tomé não entendeu. Não entendeu aqui, não vai entender depois ainda da ressurreição. Só na segunda aparição que ele vai conseguir entender. E nós vamos entender quando? Jesus é o caminho para a cura que você veio buscar. Não me importa, não quero nem saber qual é a cura. Você sabe. Me importa saber quem pode te curar. Me importa saber que se você estiver aberto, esse olhar pode pousar sobre você e realizar a mesma cura que realizou na vida de Saulo, que era urubu, e se transformou num apóstolo, porque mudou o que buscava o coração dele. O que busca o seu coração? Para percorrer o caminho que nos é apontado no Evangelho de hoje, quer experimentar um olhar que cura, é necessário buscar uma pessoa que é a personificação do olhar do Pai,
Quem é essa pessoa? Jesus. Nessa noite, Senhor, nós queremos te buscar. Nós queremos trocar tudo aquilo que buscou o nosso coração. Nós queremos trocar agora para buscar a tua presença, para te buscar, Senhor. Se o meu coração buscou o pecado, o erro, a mágoa, o ressentimento, nessa noite nós queremos buscar, nós queremos alcançar o olhar do Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós queremos. Vai ficando de pé agora. Existe um caminho que precisa ser percorrido por mim e por você. O caminho da cura não é um caminho de mágica. O caminho da cura não é um caminho para covardes. Por isso que Jesus estava dizendo: não deixe perturbar o seu coração. Tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. Eu sei que você enfrenta muitas lutas. Eu sei que você tem muitas dificuldades. Eu sei que você veio para cá buscando ser enxergado, olhado por Deus, porque Ele pode te dar essa cura. Mas agora é a hora de nós escolhermos mostrar para Ele as nossas feridas, os nossos vícios. Agora é a hora de preparar o nosso coração para tudo aquilo que vai ser semeado. Porque nós precisamos buscar o médico. Feche os seus olhos. Pensa agora, o que busca o seu coração? O que é prioridade no seu coração? O que tem sido desejo no seu coração? O que tem ansiado o seu coração? O que tem perturbado o seu coração ao ponto de te confundir e de te fazer esquecer que você é filho? Senhor, eu te peço nessa noite, visita tantos homens e tantas mulheres de coração angustiado, perturbado. Homens e mulheres que estão vivendo com um coração desesperado. Homens e mulheres que estão perdendo a capacidade de enxergar o sentido da vida pela confusão que se encontra no coração. Pessoas confundidas nos seus sentimentos, pessoas confundidas nos seus valores, perturbadas na alma. Senhor, nessa noite, nesse momento, Senhor, visita tantos corações perturbados e faz ressoar no interior desses corações aquela mesma palavra: Tu és meu filho, Tu és minha filha. Você que está desesperada, você que está desesperado, cansado, escuta isso dentro do seu coração agora: Tu és meu filho, Tu és minha filha. Eu te vejo, eu te conheço, Tu és meu filho. Você é minha filha. O tu aqui é no singular, não está falando para todo mundo não, está falando para você. Tu és, tu no singular, tu és, tua identidade é ser filho. Tua dignidade é de filho, tua dignidade é de filha. Senhor, que esse argumento da tua palavra hoje tenha a força de libertar e de curar os homens, as mulheres viciados numa vida de pobreza e indignidade. Eu te peço, Senhor, alcança com teu olhar que cura agora tantos corações, tantos lares, tantas pessoas, tantos filhos. Vem, Senhor, nessa noite.
e prepara o terreno para que seja derramado sobre nós o olhar que cura, ainda que o nosso olhar tenha sido viciado ou adoecido. Nessa noite, Senhor, cura os meus olhos, o meu coração. Põe a mão sobre o seu coração agora. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que a autoridade dessa palavra transforme as nossas vidas. Tu podes, Senhor, Tu podes nos curar. Eu sou filho. Põe a mão sobre o seu coração e repete isso. Eu sou filho. Eu sou filha. Repete isso para você se convencer. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu te peço, Senhor, nos olhe agora, com esse olhar de pai, com esse coração de pai que busca enxergar os filhos, independente de como eles chegaram aqui, independente de como eles estão, se eles estão no pecado, Senhor, se eles estão vivendo situações complicadas, se eles estão vivendo situações erradas, não importa como, não importa o que viveram, mas olhe agora com teu olhar que cura, Senhor, com teu olhar que não condena, com teu olhar que ama. Eu estou pedindo, Senhor, que aqueles que se sentem indignos, aqueles que se afastaram, aqueles que não se sentem dignos do teu amor, aqueles que se sentem rebaixados, aqueles que se maltratam, que eles sejam agora visitados por esse olhar. E deixa agora essa experiência do olhar de Deus que pousa sobre você promover toda a cura necessária. Nós queremos, Senhor. Pode nos olhar, pode nos curar, Senhor. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Esta graça que nós pedimos, nos colocando na presença do Senhor, olhando para o Senhor, adorando o Senhor, pedindo, clamando que Ele cure o nosso coração, a começar pelo nosso olhar, a começar pela nossa visão espiritual, que ela seja liberta de toda a influência do maligno, que o Senhor nos dê a graça de termos um olhar de céu, um olhar curado, um olhar de quem adora o Senhor, mesmo em meio às situações difíceis. Diga: eu quero te adorar, Senhor. Eu quero derramar o meu coração na tua presença. Eu quero prostrar, Senhor Jesus, o meu coração diante de ti, nesta Santa Missa, neste momento, Senhor Jesus. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. E é isso que eu te peço, Senhor, que acolha o coração de cada um aqui nessa noite, que acolha cada um desses terrenos que vai ser semeada a tua palavra nesses dias, que esses corações perturbados agora encontrem paz. Eu estou proclamando, Senhor, essa experiência de retorno à paz ao coração, a paz aos pensamentos, aos sentimentos. Que toda perturbação na alma, que toda perturbação no sono, que toda perturbação no interior seja cessada agora, silenciada, calada agora. Sim, Senhor. Eu te peço agora
derrama o teu olhar sobre nós. Pegue o teu braço e reza, meu irmão, minha irmã. Entregue o seu coração a Jesus. Te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração, Jesus, te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração. Podemos continuar repetindo. Te dou meu coração, te dou meu coração. Eu quero ouvir a sua voz. Te dou meu coração. Mais uma vez. Jesus, te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração. Jesus, te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração. Jesus, te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração. Nossas vozes, te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração, Jesus, te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração.
Cançãonovaplay.com. Assine já!